Salve, salve! Olha eu aqui outra vez, Sérgio Neto, falando com vocês para mais um On Your Cast Curtas. E se você já viu o nosso primeiro episódio, né, referente ao filme Soul, da Pixar, você aqui já sabe como é que é o esquema, né? Neste formato nós falamos de uma maneira mais breve e direto ao ponto de filmes que não necessariamente renderiam um papo mais longo, né, como a gente está acostumado a fazer, mas que não poderiam passar em branco, né? E nesse episódio falaremos nada mais nada menos de um dos filmes mais esperados de 2022. E não digo apenas desse ano não, tá? Mas é um dos filmes mais esperados dos últimos 36 anos. Trata-se de Top Gun Maverick, a continuação desse clássico que empolgou a juventude americana, né, e mundial lá na década de 1980. E esse filme é banhado em nostalgia. Nele temos o Maverick, o personagem vivido pelo Tom Cruise, que há anos e anos está lá no mesmo posto de capitão, né, como piloto naval. O filme ele fala sobre lembranças de luto, superação, conflito de gerações, mas principalmente conta com muita ação de altíssimo nível e com cenas emocionantíssimas de fazer marmanjo chorar, sabe? Por falar nisso, dá pra dizer tranquilamente que Top Gun marcou uma geração, né? Até mesmo mais de uma. Na sala de cinema que eu fui, só tinha eu e, sei lá, mais 2 ou 3 pessoas na casa dos 30 anos. De resto, só gente da faixa dos 40, 50 anos, sabe? Isso mostra bem como o filme marcou essa galera que tava na juventude, né, na década de 1980. Eu confesso que eu assisti o primeiro filme pouquíssimas vezes, umas 2 ou 3 vezes assim no máximo. Eu não tenho a noção do impacto histórico social como um Star Wars ou um Jurassic Park tem, por exemplo, que foram filmes que mudaram o cinema pra sempre, sabe? Pra não falar que eu não sei nada do que o filme causou nos Estados Unidos, né? Eu sei que o número de alistamento militar aumentou assim exponencialmente após o lançamento do filme. Mas eu sei reconhecer também o impacto que o filme tem na carreira do Tom Cruise, né? E, consequentemente, o que acabou se seguindo para a carreira do ator desde então. Aliás, ele é o meu ator de ação favorito e, se vocês me permitem a opinião aqui, o maior desse gênero de todos os tempos. Top Gun 2 é uma ode a Tom Cruise. Ponto. Demorou décadas para sair, mas não que necessariamente houvesse uma pressa nem nada do tipo, né? Eu acho que ele saiu quando tinha que sair. De forma paradoxal, entre aspas, não precisa ter assistido o primeiro filme para necessariamente gostar desse aqui de 2022. Não, ele funciona muito bem por ele mesmo. Mas o primeiro filme, ele se faz mas tão essencial quando a gente pensa na carga dramática, né? E esse novo filme, ele é uma perfeita conversa de gerações e uma perfeita homenagem, por que não? Passado e presente, assim, sabe, na mais coisa sincronia. É o emocionante e o eletrizante em medidas proporcionais. Falando emocionalmente, dá pra imaginar o que aconteceu no 1 enquanto se assiste o 2, né? Quem, por algum motivo, não assistiu o primeiro filme, não vai ser prejudicado. Mas quem tem o Top Gun de 1986 na bagagem, na memória, pra não dizer no coração,
É uma enorme adição emocional, enorme. Como eu disse antes, é um filme de fazer marmanjo chorar. Mas não só marmanjo não, eu mesmo fui às lágrimas 2 vezes no filme. É um filme que ele é alucinante e ele é emocionante na medida certa, sabe? O filme ele já começa, arrepiando, tem uma cena ali com uma sequência simplesmente animal. E esse é daquele tipo de filme que dá gosto de ter pago o ingresso do cinema, sabe? Aliás, se você estiver ouvindo isso aqui e tiver a oportunidade de assistir nos cinemas, vá ao cinema. Novamente resgatando o que eu tinha dito antes, senhoras e senhores, Tom Cruise, que homem. Acho que é o melhor filme que eu já vi dele na minha vida, sabe? E eu repito, eu reitero, ele é meu ator de ação favorito e quem sabe o maior ator de filmes de ação de todos os tempos. Do que depender de mim, isso é certo. Mas não é só de Tom Cruise que se faz o Top Gun Maverick. De todo o elenco de apoio, eu destaco o Miles Teller. Quem assistiu Whiplash sabe o quanto que esse moleque é talentoso. E desde o filme de 2014, do Damien Chazelle, que eu tenho colocado o Teller, sabe, na lista de atores a serem acompanhados dessa nova geração. Ele interpreta o Rooster, que ele é filho do Goose. Então eu não vou dar mais detalhes para tentar não entrar em mais spoilers, mas só por essa revelação já dá pra esperar uma interessante e intensa relação com o Maverick. E os dois atores, eles assim, arrebentam. Sério, o elenco, a história, a missão... é tudo impecável. As cenas de ação, elas merecem um capítulo à parte aqui no On Your Cast. Elas são simplesmente alucinantes. Eu acho que é essa palavra que define. Alucinantes. Você se segura na cadeira, sabe? E mesmo que a maioria esmagadora do público que assiste não entende de lógicas e regras de como pilotar um caça, eu mesmo não me identifico nada com isso. O filme ele te proporciona uma imersão que parece surreal, sabe? Eu não quero parecer fanboy, mas não tem absolutamente nada no filme que ele é desmedido. Nada que tá demais ou que tá de menos que faltou, sabe? É tudo muito na medida certa. Pra não falar que eu não falei um defeito do filme, tá, vou falar um defeito do filme. O filme acaba, esse é o maior defeito do filme. Brincadeiras à parte, tem uma cena, a primeira do bar, que talvez seja colocar entre aspas, a mais fraca na minha opinião. Eu não tô falando que ela é ruim, tá? Muito pelo contrário. É que o resto do filme é tão imensuravelmente incrível que na somatória eu acho que essa cena acaba ficando um pouquinho pra trás. Essa cena é o momento em que os novos personagens eles são apresentados. E na minha modesta opinião, a cena em si, os diálogos, eles não são tão bons. Mas a trilha sonora, ela rouba a cena de uma tal forma que poucas vezes eu acho que eu vi num filme, sabe? É tudo, meticulosamente pensado aqui. É o puro creme da nostalgia dos anos 1980. Pra fazer uma análise mais chatinha, esse filme traz um típico estereótipo do americano salvador da pátria, sabe? Tudo bem, talvez eu esteja aqui cometendo um enorme equívoco em comparar Top Gun com filmes de guerra, mas os longas desse gênero dificilmente tratam o americano como vilão, sabe? Eu mesmo acho que eu nunca vi. Os americanos, eles são sempre a esperança de dias melhores. Só você pegar sniper americano e não precisa falar mais nada, né? Pega o soldado Desmond Doss do Até o Último Homem. Ele é um cara da Virgínia. Em Bastardos Inglórios, quem que são os bastardos? Tudo bem, tem alguns que são de outros países, né? Mas o líder, o Aldo, o Apache, ele é de onde? Do Tennessee. Isso só pra listar alguns dos meus filmes de guerra favoritos, sabe?
que vale aqui outro episódio do podcast também. Sim, Top Gun 2 é feito em Hollywood, nos Estados Unidos. E o Maverick, ele aparece praticamente, sabe, como um super-herói aqui, um super-humano? Uma pessoa que sem ele nada da missão daria certo? Tá, ok, é uma chatice e um equívoco da minha parte fazer essa comparação com a inocência pintada pelos estúdios de que o americano é bonzinho. Eu sei que Top Gun 2 não é sobre isso, mas também não deveria nem ser, né? Mas eu me vejo obrigado a achar um ponto pra fazer alguma observação mais crítica e não só aplaudir o filme. E por falar em aplausos, foi exatamente o que eu fiz sozinho depois que o filme acabou. Nota 10, com todos os elogios possíveis a Top Gun Maverick. Esse é sem dúvida nenhuma o melhor filme do ano. E você aí, concorda comigo? Discorda? Vai lá no nosso Instagram e deixe o seu comentário. O nosso perfil é o @onyourcast. Tem alguma sugestão? Quer ver algum filme aqui nesse quadro? Tem alguma reclamação? Vai lá no Insta e no xingue, se você quiser, mas com respeito, né? Por favor. É isso, galera. Até a próxima e fui!